Opções a gente tem muitas, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que entender quando é que vai entrar esse tratamento farmacológico, tá? Então, assim, para a gente indicar o tratamento farmacológico para o paciente, a gente participa e a gente utiliza a ideia de transtorno, tá certo? Então, o paciente ele precisa estar em sofrimento, tem que estar tendo prejuízos para a gente passar um medicamento para ele. Porque não é todo TDAH que precisa de medicação, e isso vai depender muito da vida do paciente como está. Inclusive, essa indicação ela pode flutuar durante a vida. Às vezes ele viveu bem, está vivendo bem, de repente tem uma questão que muda ali no trabalho, uma demanda maior, né? E aí, de fato, precisa da medicação. E outros momentos que isso está mais estável, a medicação não é necessária. Então, a gente precisa entender a disfunção desse paciente. Tanto que eu até trago um questionamento para vocês. Será que o TDAH, né, vai ter níveis de suporte também, assim como o transtorno do espectro autista ou algo parecido? Porque a gente pode utilizar muito essa ideia para indicar ou não, né, o tratamento medicamentoso para esse paciente. Então, entender que é uma questão de neurodesenvolvimento, a gente precisa avaliar direitinho esse paciente antes de prescrever a medicação, entender essas disfunções, contraindicações, o contexto do paciente, comorbidades, aspectos sociais, né, para custear a medicação. Então, de fato, tem muita coisa envolvida antes da gente indicar o tratamento medicamentoso. Então, lembrando, o sintoma tem que resultar em prejuízos expressivos para a gente indicar a medicação. E pensando na terapia medicamentosa, eu preciso ter sintomas e danos mensuráveis. Então, eu tenho que ver, tá com prejuízo aonde? O paciente tem que ter noção sobre a organização dele, se está prejudicada, se não tá. Tem sintomas ansiosos, tá sobrecarregado, não tá dormindo bem, não tá. Então, a gente tem que ter esses danos mensuráveis para a gente ver a melhora também que ele vai apresentar. Preciso saber como medir, então a gente tem questionários, escalas, tem a visão de terceiros também para avaliar, poxa, estava melhor, não tá, agora perdeu funcionalidade, tá se dedicando ao trabalho e abrir mão da casa, por exemplo, da família, do lar. Então, a gente tem que ter essa forma de mensurar e eu vou dar uma dica para vocês em breve como é que eu faço isso. Eu preciso engajar meu paciente, então ele não tem que só atentar aos efeitos colaterais. E o que é que melhorou? Né? É visível essa melhora na sua vida? E esse ponto daqui, né? Concentração melhorou, distraibilidade, motivação, procrastinação. Então a gente tem que olhar tudo isso e justamente questionar o paciente para ele ter noção. Poxa, realmente melhorou. Muitos pacientes, às vezes eu questiono, né? Ele, não tinha parado para observar, isso de fato melhorou. Então a gente tem que trazer também essa noção de melhora para o paciente. E nem sempre é para sempre. Então, o tratamento medicamentoso nem sempre vai ser crônico. Como eu falei, o quadro flutua, às vezes o paciente pode utilizar por um tempo determinado até as coisas se organizarem, fazer terapia, sair daquele furacão ali, e depois a medicação deixa de ser necessária. Assim como tem pessoas que vão precisar utilizar de forma mais crônica, de fato. Mas uma das grandes dúvidas do paciente é em relação à dependência, porque tem muita gente que acha que é uma sentença, assim, comecei a usar o medicamento, acabou, assim, o resto da minha vida utilizando. Quando, na verdade, não é isso, né? Essa indicação, ela vai flutuar, assim como o paciente, ele pode utilizar um tempo, melhorou, ficou bem, pô, outra demanda, mudou de trabalho, teve um filho, sei lá. Aumentou as demandas, e aí ele pode voltar a necessitar do tratamento pensando naquela ideia de prejuízo, certo?